Convidada: Oi. Abraham: Você parece estar alegre. Convidada: Porque eu sabia que seria chamada para cá e ainda assim fiquei surpresa. Abraham: Nós oferecemos uma afirmação durante muito tempo sobre como o universo irá surpreender e deleitar você. E Esther costumava se perguntar como era isso, porque ela dizia: se eu coloquei tudo no meu vórtice, então eu consigo ver o quão isso seria delicioso. Mas por que seria surpreendente se fui eu que coloquei lá? Mas é o timing das coisas, não é mesmo? Convidada: Sim, é sim. Eu pensei em muitas perguntas, mas elas parecem estar tão fora do lugar, parece que não se encaixam aqui porque... Abraham: Nada está. Oh, espere, aquela pergunta está. Convidada: Então, nós temos falado sobre tantos tópicos diferentes e interessantes hoje que o que se destacou para mim... Abraham: Nós temos falado sobre princípios e leis e processos, então ter alguns detalhes é bom. Convidada: Eu sei que eu atraio tudo para mim mesma e eu amaria atrair uma outra coisa em uma das coisas na minha vida e então não tenho certeza de como fazer isso. Abraham: Bem, você acha que tem pedido isto já há um tempo? Convidada: Sim. Abraham: E você acha que existe uma diferença entre o que você está pedindo e o que você atualmente tem? Convidada: Sim. Abraham: E em quais destes dois assuntos você acha que pensa mais? O que você está pedindo ou o que você tem? Convidada: Quando alguma coisa acontece, eu só posso pensar sobre o que parece estar acontecendo naquele momento. Abraham: Esta não é uma afirmação verdadeira, porque você poderia pensar de outro modo, mas talvez o que você esteja dizendo é: como eu permiti o momentum continuar, então eu não tenho nenhum controle. Mas existe um ponto de vista no qual você tenha mais controle? De que se você está pensando no que você quer, ao invés de estar pensando no que está manifestado? Nós realmente estávamos falando sério mais cedo, quando nós dissemos que, depois de você pedir, se você conseguir simplesmente não pensar nisto novamente, esta coisa se tornaria realidade. E é o seu incessante pensar a respeito novamente, a partir do seu lugar de não ter, que impede de acontecer. Então, quer falar sobre algumas das especificidades para podermos guiá-la? Convidada: Sim, uma das coisas. Eu pareço muito estar feliz a todo momento e quando eu estou feliz, eu já tive muitas epifanias. Eu tenho ouvido todas estas gravações de áudio. Nós temos algumas delas e são muitas epifanias e eu me sinto tão bem. Mas então eu tenho esta voz subindo aqui e, bem, eu penso que estou no nível mais alto. Abraham: Esta é a sua mãe. Esta é a sua mãe. Convidada: Mas é tão de repente que eu não consigo ver onde eu... Abraham: Mas veja, esta é a coisa que nós queremos que você entenda. Não é de repente. Você tem vibrações acontecendo que você não estava assumindo. Durante vários anos, nós temos dito que existem duas formas de saber qual é o seu conteúdo vibracional. Uma é através de como você se sente e a outra é através de como se desenrola. Então, se você espera até estar manifestado, isto é pós-manifestação. Se você presta atenção em como você se sente, isto é bastante manifestacional. E se é uma coisa que você quer que seja diferente, então captar antes de se manifestar é sempre mais fácil do que captar depois que se manifesta. Mas não importa porque você pode mudar tudo. Então, se você sente que está se aproximando de você, apenas significa que você não está ciente, o que geralmente significa que você não se importa o bastante sobre se sentir bem.
Às vezes, Esther diz, ela e a filha têm esse jogo que elas brincam uma com a outra frequentemente. Eu preferia estar certa ou preferia me sentir bem? E as duas prefeririam estar certas. Não mesmo. Você prefere se sentir bem, mas quando você está humanizando e se sentindo em uma competição por diferentes coisas, então às vezes você praticou e então lhe parece meio que normal pensar os pensamentos que não são muito bons. Mas depois que você tem uma conversa como a que tivemos hoje, e depois que você começa a meditar, e depois que você entende o que realmente significa se sentir bem, e o que não se sentir bem realmente significa, então você tem mais controle criativo. Mas, sério, o que você está trazendo para a conversa é uma coisa realmente importante, e esta é: se você não está ciente do que está fazendo vibracionalmente e, portanto, o momentum está ganhando momentum, tem alguma coisa muito errada com esta frase. Então você realmente está meio que descontrolada. Mas se você tem se importado mais e mais sobre se sentir bem e, portanto, tem se sentido bem mais e mais, então você sente a insatisfação nos primeiros e sutis estágios, quando você pode puxá-la de volta. E então, conforme você está mais naquela vantagem mais criativa, onde você tem mais controle, então você tem mais controle, e é por isso que você disse que você tem uma questão que lhe preocupa ou que você tem problemas. Estas questões ou preocupações são coisas nas quais você não cuidou, então elas estão apenas se espreitando por ali, prontas para surpreender você em todas as curvas. Convidada, eu chamo isso de gatilhos, como por exemplo, receber uma mensagem de texto deste: eu tenho um parceiro em um dos meus negócios e eu considero ele como um valentão. Ele não é legal. Abraham, bem, então ele não tem como ser. Convidada, ok, porque eu penso que ele pode ser. Abraham, porque é isto que você decidiu, é isto que você praticou, é nisto que você acredita, é isto que está ativo na sua vibração, e então, a não ser que ele esteja em algum lugar desta sala, aprendendo como se sintonizar e ser diferente disto que você está chamando dele, em outras palavras, ele poderia ser um que está conectado é mais poderoso do que milhões que não estão. Então, ele poderia estar sintonizado e não permitindo que a sua crença a respeito dele evocasse um comportamento nele. Porém, você já fez uma lista de aspectos positivos? Convidada, a respeito dele? Abraham, uma lista de aspectos positivos. Nós temos uma tarefa para você. Nós nunca oferecemos tarefas. Você é a nossa primeira. Apenas pegue um pequeno bloco de notas e escreva o nome desta pessoa no topo, ou dê um novo nome. Talvez isto faça você pensar de uma forma mais gentil a respeito dele. A pessoa formalmente conhecida como fulano, e não a partir de um lugar de tentar com muito esforço, mas apenas suavemente e de maneira generalizada, faça uma lista dos aspectos positivos dele e então leia uma ou duas vezes antes que você o veja da próxima vez ou antes da próxima vez que você for interagir com ele, e observe o que acontece com a forma como ele se mostra para você. Quer começar agora? Convidada, ok. Então ele... Abraham, isto é difícil de encontrar, não é mesmo? Convidada, ele é inteligente, ele tem a capacidade de ensinar sobre negócios, porque ele já participou de negócios bem-sucedidos. Abraham, certo, mas mesmo agora você está meio que limitando. Você está dizendo que ele poderia ser uma coisa que ele não é. Se ele simplesmente fosse diferente, ele seria perfeito. Às vezes, você precisa ser mais geral. Por exemplo, você poderia dizer: como ele atiça isso em mim, ele deve ser importante para o meu desdobrar.
E eu sei que irei me beneficiar de uma coisa que está acontecendo aqui, e eu agradeço a ele por isso. E eu acredito que ele genuinamente tem boas intenções. Eu acho que se ele estivesse conectado ao ser interior dele, ele geralmente teria boas intenções. E o fato dele não ser assim deve significar que ele tem algumas pressões sobre ele. Agora você está dando a ele o benefício da dúvida, que realmente não é como uma lista de aspectos positivos, mas que certamente é melhor para você. Não diga coisas que você não quer dizer, porque isso só a deixa na defensiva contra suas próprias declarações. Diga coisas que você quer dizer e que fazem você se sentir bem quando você as diz. Eu gostaria de me dar bem com ele. Eu acredito que ele tem um conhecimento do qual eu me beneficiaria. Eu aprecio o tipo de apego que ele quer dizer. Talvez ele tenha sofrido bullying e foi isto que ele aprendeu. Isto são mais benefícios da dúvida do que aspectos positivos, mas pequenos passos, não é mesmo? Eu gosto da ideia de co-criar e eu não quero ser a única pessoa neste mundo. Eu sei que eu me beneficio de cada uma das pessoas com as quais eu interajo. Quando algo me parece forte, e eu sei que existem fortes razões para isto. Eu sempre ganhei mais com aqueles que foram um pouco desafiadores. Eu estou ansiosa pelo alívio que sentirei quando eu soltar a minha resistência a respeito desta pessoa. Eu não quero torná-lo naquele que tem que fazer todo o trabalho, quando eu sei que sou eu a única pessoa que realmente pode fazer isto. Ele poderia acabar sendo o meu melhor amigo ou a minha maior vantagem. Ele tem a minha atenção e ele está me dando razões para focar e eu tenho a intenção de ganhar isto, eu tenho a intenção de encontrar sucesso, o que quer dizer me sentir bem a respeito disso. E se não fosse por ele estando em minha vida, eu não estaria nesta oportunidade de possuir o que eu estou oferecendo vibracionalmente e então ajustar para o que eu quero. Ele está me fazendo reconhecer que eu estou oferecendo coisas vibracionais em resposta, meio que uma resposta automática, um reflexo sobre o qual eu não tenho controle. Quando o que eu realmente quero fazer é estar no controle do que eu estou oferecendo. Muito obrigada por não me bajular. Obrigada por não ser um daqueles que tenta substituir o meu ser interior e que é meio que bem-sucedido nisto, porque eu olho para eles buscando as minhas emoções felizes ao invés de olhar para o meu ser interior. Este talvez seja um dos relacionamentos mais significativos que eu terei. Eu estou tão feliz por ter este relacionamento. Isto deve ser feito. Ele será diferente de agora em diante com você. E como você estava aberta, você permitiu que a sua vibração se elevasse durante esta conversa. Você está em completo acordo vibracional com o seu ser interior. Não houve nenhuma afirmação aqui. Foi você que trouxe tudo isto para a sua experiência. Houve uma mudança vibracional dentro de você e você agora irá presenciar o que isto significa. E de agora em diante, você saberá o que fazer com todas as pessoas que você conhece. Convidada, isto é verdade. Obrigada.